ler é mais importante do que estudar. Pois é, grande Ziraldo disse isso e esse era um bordão que ele levava sempre. E infelizmente eu que o conhecia seu trabalho desde a infância, só vim a conhecer essa expressão recentemente, tá? E hoje, pessoal, a nossa conversa de gibi, a nossa crônica do jogo vai dar um espaço aí para a gente falar um pouquinho sobre o pensamento desse grande artista brasileiro. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Marcos aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês não o cara que gosta de histórias em quadrinhos ou o cara que gosta de videogames. Eu quero falar para vocês como pai e educador, tá bom? Essa frase do Ziraldo, pessoal, que ele disse, me fez pensar e refletir muito. Já tem um bom tempo que eu costumo dizer que as crianças, os adolescentes, a juventude e até mesmo os adultos precisam de mais páginas e menos telas, tá? Não é de à toa que eu levanto a bandeira das histórias em quadrinhos, porque histórias em quadrinhos é uma forma de adquirir o hábito de leitura, tá? E o Ziraldo foi aí um grande artista, um grande cartunista, defendeu a bandeira aí da leitura. E eu concordo com ele, tá? Concordo muito e espero que a maioria de vocês concordem também. Porque eu acho que o nosso país precisa muito de leitura, pessoal. Muito, muito, muito. Cara, leitura de todo jeito. Você precisa ler, a gente precisa ler para que a gente possa ter consciência. Para que a gente não entre nas conversas fúteis, tá? Por aí. A internet está cheia de conteúdo que muitas vezes, infelizmente, não leva ninguém a lugar nenhum. Discussões superficiais que também não levam a gente a quase lugar nenhum, tá? Então, como a gente pode enriquecer tudo isso? Com leitura, com cultura, tá? E hoje eu resolvi dedicar um pouquinho do meu tempo, como eu disse no conteúdo que eu escrevi lá no site HQ Pixel. Inclusive, você clica aí na descrição e dá um pulinho lá e lê o conteúdo que eu escrevi mais ou menos assim, parecido com o que eu tô falando aqui hoje, tá? Então eu dediquei um tempinho para escrever, para gravar esse vídeo e para fazer um desenho que é uma singela homenagem, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei os meus personagens, tá? Peguei aqui os meus personagens e fiz aqui um desenho, tá? Então aqui vocês estão vendo a tela do meu software livre, Krita, tá? Que eu uso para desenhar. E aqui nós vemos meus dois personagens, tá? Então nós temos aqui o Makoto e o Punk Dog fazendo a reverência ao grande, pequeno menino maluquinho, tá? Personagem do Ziraldo, que eu gosto bastante. Conheci o menino maluquinho, como eu disse, lá na infância. E eu vou fazer um pouquinho, vou desenhar um pouco aqui. Não vou chegar a finalizar, mas depois eu vou dar uma acelerada no vídeo e vocês dão uma olhada. Enquanto eu vou desenhando, eu vou tentar conversar um pouco com vocês, tá? Então, pessoal, é o seguinte, como eu estava dizendo, eu conheço o trabalho do Ziraldo desde que eu era criança, tá? Para mim, era uma alegria imensa ir até a biblioteca da escola e me deparar com os livros, tá? Lá não era, na época, não era histórias em quadrinhos não, do Menino Maluquinho. Eram livros, tá? Então tinha livros com historinhas ilustradas, cara, eu gostava muito daquilo. Nosso dia de ir pra biblioteca, tá? Tinha um programa lá que a turma ia visitar a biblioteca e geralmente era na sexta-feira. Então sexta-feira era o dia da gente ir para a biblioteca após o recreio e eu gostava muito daquilo. Tinha lá também os livros do Monteiro Lobato, foi também nessa época que eu passei a gostar muito da Emília, tá? Do Monteiro Lobato, lia algumas coisas já do Lobato ali. E tive o meu primeiro contato então com livros e com biblioteca e com esse ambiente aí. Assim como eu disse lá no meu texto que eu escrevi no site HQ Pixel, cara, eu tô muito ruim nessa curva aqui. Como eu disse lá no texto que eu escrevi, é o seguinte, hoje em dia, pessoal, infelizmente, muitos pais, tá,
entregam para os seus filhos um smartphone para que eles fiquem ali de boa, tranquilos, não incomodem os pais e tal. Tá? Isso aí eu acho que é uma coisa que em algum momento alguém vai responder por isso. Alguém pode responder por isso em algum momento, tá? Eu me lembro muito do meu pai, tá? Meu pai, quando eu era criança mesmo, moleque, o que meu pai fazia? Meu pai não tinha dinheiro para comprar um gibi para mim e para os meus irmãos. Mas o que ele fazia? Eu não sei como ele conseguia. Ele aparecia em casa com alguns gibis velhos, sem capa, rasgado, todo esfolhado ali. E levava pra gente. E ele não só entregava o gibi pra gente, mas ele lia com a gente, tá? Então meu pai, ele sempre dedicou um tempinho no final do dia dele para brincar e para se divertir comigo e com os meus irmãos. E assim, é uma das lembranças mais legais que eu tenho do meu pai, sabe? É essa. É a leitura que ele fazia com a gente. Então às vezes nem sempre era gibi, tá? Às vezes ele aparecia em casa com um livro lá de literatura de cordel, tá? Eu me lembro muito de um que era A Festa no Céu. Eu me lembro outro que era A Chegada de Lampião no Céu. Então era poético, aquela leitura poética, assim, eu gostava de ler aquilo com ele. Aliás, eu não sabia ler direito, mas ele quando eu comecei a aprender a ler, minhas primeiras leituras eu já tinha esse material em casa para ler, e também as histórias em quadrinhos. Então eu acho que hoje a criançada, tá? Eu acho que hoje a criançada deve ter contato com livros, tá? A gente, e como eu disse, eu enquanto pai, eu devo incentivar as minhas filhas a manusear o livro, tá? Pegar o livro, dar uma lida. Uma coisa que eu acho importante é permitir que elas façam as escolhas. Então, assim, você ter disponível mais de um título, tá? Para que a própria criança possa escolher o livro que ela vai ler, que ela vai olhar as figuras e tal. De início, igual as minhas, por exemplo, agora que estão aprendendo aí a ler as primeiras linhas, né? A mais velha tem 5 anos, a mais nova tem 3, mas já estão aprendendo a ler, tá? A mais velha já está na fase de alfabetização, mas ela já sabe escrever o próprio nome, escreve o nome do pai, da mãe, da irmã. E eu desde criança, desde muito pequena, elas sempre tiveram livros, tá? No início é lógico que os livros não tinham leitura, tá? Era mais ilustrativo, mas aqui em casa a gente sempre incentivou isso, a dar o livro para as duas. E eu acho que falta isso, eu acho que falta muito isso. O pai e a mãe devem incentivar os seus filhos a ler, tá? Ter o contato com o material de leitura, que isso é muito importante. Muito importante porque a leitura, pessoal, ela, quando a criança já cresce tendo contato com o livro e já tendo o gosto da leitura, o aprender se torna mais prazeroso, tá? Ao contrário da criança que não tem o hábito de leitura. Então ela vai para a escola, como eu disse lá no meu texto, aprender inglês, aprender informática, aprender artes, aprender língua portuguesa. Isso quase que se torna um martírio para a criança, tá? A criança, aquilo é difícil, ir para a escola é algo difícil para a criança. Então é por isso que é preciso a gente incentivar, porque quando ela for aprender na escola, tá, já tem a facilidade com a leitura, e aquilo ali vai se tornar algo prazeroso. Não vai ser aquele esforço tremendo, medonho para ler alguma coisa.
E a leitura é a base do aprendizado, não tem como. A leitura e o estudo são indissociáveis, né? Eu estava lendo um texto que eu encontrei na internet do Ziraldo, que foi publicado no Jornal do Brasil, onde ele fala que viajou país pelo interior afora e encontrava crianças da 4ª série do primário que não sabiam ler, crianças analfabetas na 4ª série. Aí a gente tem um problema sério, porque parece que hoje a criança não pode reprovar na escola. Mas como que faz? Não pode reprovar e segue sem saber sequer uma leitura, né? Então é difícil isso aí. E muita gente vai dizer que o problema está na escola. É a escola que está faltando com isso. Pessoal, eu não tiro a responsabilidade da escola, tá? Mas o problema não é a escola. Não é a escola. Como eu disse, eu sempre fui incentivado à leitura. Desde criança, tá? Então, a escola tá lá para fazer o papel dela, mas se em casa a criança não tem um incentivo para pegar um livro, para ler, tá? Como que vai ser? A escola sozinha não consegue, não. Tá? O professor sozinho não consegue. Não consegue. Então é um esforço em conjunto. E a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar barato, tá? A gente não pode deixar, porque existe um interesse muito grande que a população brasileira seja de analfabetos, tá? Pessoal, se a gente sequer sabe ler, o que a gente vai conseguir conquistar na vida nos dias de hoje? A gente vai ser dependente de tudo, tá? A gente vai ser dependente das pessoas. E olha que eu tô falando assim, hoje a gente já tem aí, ó, o advento da inteligência artificial chegou, tá aí, veio para ficar. E tem criança que sequer sabe ler. Né? Tem criança que sequer sabe ler uma linha sequer. Olha, a gente tem um projeto social na cidade de Inhumas, aqui perto de Goiânia, e eu me deparei com uma realidade muito triste. Eu fui dar uma aula para as crianças lá, e os pequenininhos até que não estavam conseguindo ler, mas uma jovenzinha já não conseguiu ler uma frase, um título de um texto, sabe? E aí o que a gente faz? A gente força a criança a ler? Não funciona. Se a gente começar a forçar demais, a criança vai se sentir acuada e a primeira chance que ela tiver, ela vai embora da escola. Tá? Porque é chato a pessoa não saber uma coisa e ficar sendo forçada a fazer aquilo. Pessoal, é o seguinte, olha só. Então tá aqui o meu singelo agradecimento, a minha singela homenagem ao nosso grande mestre das tirinhas aqui do Brasil. Tirinhas não, tirinhas também, né? Mas o Ziraldo ilustrou muito livro infantil. Tem os desenhos do Maluquinho, que eu gosto muito. Tá? O menino maluquinho com essa panela na cabeça é a expressão máxima da rebeldia infantil. Eu achei muito legal com isso. Tá? E aí tá aí os meus personagens, tá? Fazendo reverência a ele, porque eu acho que sem ele, eu acho que talvez eu nem teria seguido esse caminho de querer desenhar, querer ler histórias em quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou finalizar esse desenho aqui, vou dar uma acelerada no vídeo aqui e vocês assistam aí até o final, tá? Vou deixar aqui no canal. Hoje eu abri uma exceção porque realmente eu gosto muito do Ziraldo. Para mim, ele é o maior cartunista de histórias em quadrinhos infantis, tá? Se você não conhece a obra do Ziraldo, procura conhecer, tá? Procura conhecer a Turma do Pererê, personagens folclóricos, tá? Da nossa cultura popular brasileira, estão enriquecendo esse acervo. Então, se você não conhece, conheça, procura conhecer, dá de presente para suas crianças, para os seus adolescentes, leia com as crianças, tá? Eu acho que a gente deve ler com as crianças, a gente precisa fazer isso, porque senão esse país nosso vai ficar se arrastando, patinando aí de eterno.
tá bom? Então, ao grande Ziraldo, que ele vá em paz e que Deus o abençoe muito e a nossa gratidão a ele, tá, pessoal? E muito obrigado por ter assistido. Hoje o vídeo foi um pouquinho diferente, tá? Mas é isso, eu acho que é merecido, o cara merece isso. Pessoal, abração. E eu vou continuar o desenho aqui, vocês continuem aí comigo, tá bom? Valeu demais, até! E não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar caso vocês gostem. Falou? Vou continuar meu desenho aqui, valeu!